Com relação à utilização de transistores bipolares em circuitos eletrônicos, julgue o item subsequente. Considere um transistor utilizado em um circuito de configuração em emissor comum. Tem os seguintes valores para as correntes de emissor e de coletor, respectivamente: 5,285 mA e 5,25 mA. Nessa situação, esse transistor tem um valor de B igual a 150. Vamos ver. Tenho aqui também uma aula fenomenal. Essa tem no YouTube, mas com relação a emissor comum, base comum e coletor comum. Deixa eu ver se eu acho aqui. E esses são os meus resumos. Esses são os meus resumos só para explicar para vocês. Esse resumo está na Marinha, em vídeos, fase 2, eletrônica. E esse resumo está em pequenos sinais. Não, na realidade, semicondutores e diodos. É esse aqui. Vamos entender aqui sobre as configurações base comum, emissor comum e coletor comum. Então, nós temos uma forma perfeita para entender isso daqui. Absolutamente perfeita. Deixa eu só copiar isso daqui rapidamente e colocar aqui no Python. E nós podemos ver o seguinte: o que é o emissor comum? O emissor comum, independente, olha só, independente do circuito, ele vai ser aquela configuração onde eu tenho a entrada eu só tenho emissor, coletor e base. Certo? Então a minha entrada é aqui, certo? A minha entrada é aqui. E quando eu falo a minha entrada, obviamente eu vou medir ela com relação ao terra, correto? Então a tensão de minha entrada é aqui, obviamente com relação ao terra. E a minha saída é aqui. Ou seja, a minha entrada é onde? No emissor. Então, vamos cortar o emissor aqui. Minha saída é onde? Minha entrada é na base. Minha saída é no coletor. Então eu tenho um emissor comum. Simples assim. Se a minha entrada fosse no coletor e a minha saída fosse na base, eu teria um emissor comum. Então nós vamos observar entrada e saída. O que não for entrada e saída é o emissor, o coletor, a base comum. Nesse caso aqui, nós temos a entrada na base. Nós temos a entrada na base, então não é base comum. Nós temos a saída no emissor. Logo, nós temos um coletor comum. Nesse caso aqui, nós temos uma entrada aonde aqui no emissor, uma saída no coletor. Então, nós temos base comum. O emissor comum a gente já vê bastante. Né? São, por exemplo, aquele circuito, né, de amplificador de pequenos sinais. Aqui eu tenho uma resistência, uma capacitância aqui, uma fonte aqui, enfim, outra fonte aqui, né? Outra resistência aqui. Perceba que a minha entrada é na base e a minha saída é no coletor aqui, ó. Basicamente isso. Os caras enrolam demais para explicar isso. Passei quase um dia tentando entender isso. Eu falei, meu Deus, eu tenho que gravar isso daí, entende? Como é que eu faço as gravações? Porque senão, misericórdia, sem condição. Então vamos.
Então vamos ver aqui. Quais são os dados? A minha corrente do coletor, IC, ela é igual a quem? Ou melhor, aqui é emissor e aqui é coletor, tá? Então a minha corrente do emissor é 5,285 mili e a do coletor é 2,25. 2,25. A gente sabe o seguinte, que IB vezes B é igual a IC. E a gente sabe também que pela lei de Kirchhoff, IB mais IC é igual a IE. Eu tenho o meu IE e tenho também o meu IC, né? Então, eu vou trocar aqui o meu IB e dizer que IB é igual a IC sobre B. Então, IC sobre B mais IC é igual a IE. Que é o meu IC? 2,25 mili. 2,25 mili dividido por B, que eu quero saber, mais o meu IC, que é 2,25. Isso daqui necessariamente tem que ser igual a 5,285. Irei colocar o 2,25 em evidência. Vamos colocar ele aqui. Sendo assim, eu vou ter 1 sobre B mais 1. Vou multiplicar o B por isso daqui. Isso daqui vai ficar 2,25 mais 2,25B. Perceba que eu cortei o milho e o milho do outro lado, tá? É igual a esse B, eu vou passar para esse lado, 5,285B. Agora, vou pegar minha calculadora e vou pegar 2,25,285 e diminuir de 2,25. Isso vai me dar 3,035. 3,035. Então vamos colocar aqui 2,25 vai ser igual a 3,035 vezes B. Eu tô falando, essas questões aqui são novas. E eu errei já. Aqui não é 2,25, né? Aqui é 5,25. Então aqui é 5,25. E aqui eu vou ter 5,285 menos 5,25. Isso vai dar 0,008. Então aqui vai ser 0,008B.
0,008B. Então, 2,25 dividido por 0,008. E eu errei de novo. Vamos só conferir aqui. Porque quando eu multiplico isso daqui por isso, esse 2,25 vai ficar 5,25. Então aqui no caso é 5,25. E agora vamos ver 0,008, melhor, 5,25 dividido por 0,008. Espera aí. Faltou eu colocar aqui também, ó. Quando sair uma coisinha assim, você vai deslanchando, né? Então aqui também é 5,25B. E 5,285 menos 5,25 é 0,035. Vamos ver agora. Se eu errei de novo, 5,25 dividido por 0,035 é igual a 150, a resposta é certa. Então tomem bastante cuidado. Eu errei aqui, né? Porque errei na conta. Então o certo é o certo. Tome bastante cuidado, porque errou uma vírgula, já foi, tá? Errou uma vírgula, um abraço. Vamos ver quanto tempo eu tenho. Vamos resolver mais um. Com relação à utilização de transistores bipolares em circuitos eletrônicos, jogue o item subsequente. Sequente ainda com... né? A figura abaixo mostra um circuito em que a corrente de polarização do coletor ficará mais estável. Essa aqui a gente já resolveu, hein? Essa aqui a gente já resolveu. Vamos pegar a matéria de eletrônica geral. Considere que no circuito precedente todos os elementos sejam ideais e que depois de permanecer na posição 1 por um tempo bem maior do que 5RC, a chave muda para a posição 2 no instante TO. Nessa situação, após o instante TO, a corrente que atravessa o diodo será a... Isso daqui está no capítulo 7 do livro de circuitos elétricos que eu disponibilizei para vocês no meu canal do Desbrava. E aqui fala sobre capacitores. E circuitos de primeira ordem. Tá? Então, capacitores e circuitos de primeira ordem. É necessário que vocês tenham essa base para a gente fazer essa questão. Circuitos de primeira ordem com capacitores em circuitos elétricos. Isso aqui não é nem eletrônica, só tem eletrônica porque mistura aqui com diodo, tá? Pois bem, dito isso, eu tenho aqui que a chave, ela primeiro permanece aqui no meu 1. Então o que é que vai acontecer? Ele vai carregar esse capacitor aqui com 10 volts. Na verdade, ele vai carregar esse capacitor aqui com 10 volts. Olha só que questão bacana. Por quê? Porque ele ficou um tempo muito grande nessa posição, maior do que 5RC. RC é a constante de tempo, né? Do circuito de primeira ordem. Estude em circuito de primeira ordem. Circuito de primeira ordem.
em circuitos elétricos. Então aqui eu já tenho 10 volts. Aqui eu já tenho 10 volts. Depois disso, a chave vem e muda para a posição 2. A gente esquece aqui tudo. E aqui nós vamos ter um circuito de primeira ordem também. Só que agora com diodo aqui. Ou seja, não vai passar corrente para cá. Não vai passar corrente para cá. A corrente apenas vai vir aqui. Ele quer saber o quê? Nessa situação, a corrente que atravessa o diodo. A corrente que atravessa o diodo, certo? Aqui eu tenho uma fonte de corrente. Aqui eu tenho uma fonte de corrente. Onde a minha fonte de corrente ela tem 10 amperes. Olhando aqui das respostas, nós temos isso, tá vendo? Essa aqui é da CESP, professor de Engenharia da Computação, do órgão IFF, e é múltipla escolha, certo? Então ele quer saber a corrente que atravessa o diodo de forma permanente. Que é que 20, 10, 0, 10 e 20. Eu não tenho como fazer com que uma corrente permanente, perceba que essa corrente não está mudando, ele está dizendo 20 amperes, 10 amperes, 10 amperes, 20 amperes. Eu não tenho como fazer com que essa corrente ela mude, ela passe por aqui. Então essa corrente só pode ser 0. Essa eu marcaria. Essa eu marcaria. E acertei. Eu fiquei com o coração na mão aqui, viu? Porque é necessário uma análise mais criteriosa. Fiquei com o coração na mão. Mas, né? Eu já tenho 10 volts aqui, que é o total que esse capacitor tem. Que é o total que esse capacitor tem aqui. Outra forma da gente ver isso aqui seria a gente transformando essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. Em uma fonte de tensão. Isso iria ficar assim, ó. Eu sei que U é igual a RI. E eu tenho uma fonte de corrente. E eu quero transformar em uma fonte de tensão 0,5 e 10 aqui. Então, eu vou multiplicar. A minha tensão ela vai ser 10 vezes 0,5, que vai ser 5, né? Então aqui, ó, é a mesma coisa de eu ter 5 volts e uma resistência de 0,5, um diodo e um capacitor aqui. E aqui eu tenho 10 volts. Se eu tenho 5 volts aqui, não tem condição, né? De 5 volts fornecer uma corrente para cá. Também não tem condição desse capacitor fornecer uma corrente para cá, porque o diodo aqui está inversamente polarizado. Uma dúvida que a gente fica talvez se perguntando é, ora, eu tenho uma fonte de corrente aqui de 10 amperes, né? Ela não teria que estar injetando sempre corrente aqui, ó? Eu não tenho uma fonte de corrente aqui, ela estaria sempre injetando corrente no capacitor, corrente no capacitor, corrente no capacitor. Só que aqui, concorda que eu tenho que ter uma tensão? Sim ou não? Essa fonte iria injetar corrente. Vamos tirar esse diodo aqui. Essa fonte iria injetar corrente nesse capacitor, até essa tensão aqui, ó, ficar 5 volts e o capacitor ficar com 5 volts aqui também. Aqui agora não teria mais como essa fonte de corrente injetar tensão aqui, ou corrente aqui.
Porque independente de qualquer coisa, eu tenho 5 volts aqui e 5 volts aqui. Logo a corrente que passa aqui tem que ser zero. Só que não, eu tenho 10 volts aqui. E ainda o transistor. Então essa fonte de corrente ela não vai injetar nada. Não tem como ela injetar nada. Porque a tensão máxima que eu consigo aqui é 5 volts. Tá? Questão bem elaborada. Bem elaborada essa questão. Legal, dá pra ter uma dúvida aí. Agora, se a gente ficasse pensando, né? Ah, porque essa fonte aí vai ficar injetando corrente sempre. Eu não tenho uma resposta aqui infinita, né? E não tem condição de eu passar uma corrente de 20 amperes. Ficar passando uma corrente de 20 amperes pelo diodo sempre. Ou de 10 amperes, ou de... Porque eu tenho que aqui é 10 amperes. Tá? 20 amperes seria um absurdo, né? Eu tenho 10 amperes aqui, né? Então tenho que obedecer a lei de Kirchhoff. Aqui necessariamente tem que ser a soma dessa corrente que sai mais essa corrente que sai tem que ser 10 amperes. Então não tem como eu passar 20 amperes aqui. Agora, teria como eu passar 20 amperes, 10 amperes, aí eu não estaria passando corrente nenhuma aqui. O que violaria a lei de Kirchhoff também. Se não ficou claro, volta o vídeo. Estude sobre transformação de fontes, capítulo 5 do livro que eu gravo, canal Desbrava. Transformações de fontes, eletrônica e diodo. E circuitos de primeira